comunico a todos que esse evento está sendo gravado para depois ser disponibilizado pelo YouTube, porque eu acredito que esse é um evento histórico e importante para toda a cultura marroquina. Na verdade, essa ideia desse evento, ela partiu do Rabino Benzaquem, uma conversa entre ele e o Cláudio, que na época era o presidente da Shell Hassadim, no Rio de Janeiro, de como a gente pode fazer para enaltecer, para exaltar a cultura e os costumes marroquinos, que são muito peculiares e são muito bonitos. A Torá é uma, a lei é uma, mas acaba que cada segmento religioso tem um conjunto de características e tradições que são peculiares. E visando celebrar a cultura e o judaísmo marroquino, a gente resolveu fazer esse evento, reunindo diversos expoentes da cultura marroquina. Então, esse evento aqui, especificamente, a gente convidou alguns rabinos que são grandes, são grandiosos, para falar para a gente a respeito do judaísmo marroquino, das suas características, dos seus aspectos. Então, esse evento ele está reunindo Portugal, tem gente de Portugal aqui, Belém do Pará, Manaus, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, entre outros lugares do Brasil. E a gente fez esse evento com o intuito de celebrar e enaltecer os costumes e características marroquinas. E para esse evento a gente vai contar com a presença de rabinos que vão abrilhantar o nosso evento, que são o rabino Benzaquem, da Shell Hassadim, do Rio de Janeiro. É o único rabino aqui que é realmente marroquino. Ele é nascido no Marrocos, em Tanger, salvo melhor juízo. Depois a gente vai ter o rabino de Belém do Pará, da sinagoga Shah Shammai, modéstia à parte, para mim, a sinagoga mais bonita do Brasil, o rabino Jacó Serruia. A gente tem a presença aqui também de Belém do Pará, do rabino Michel Pazuello, o rabino da Eshel Avraham, também uma outra sinagoga lindíssima aqui de Belém. A gente tem a presença do rabino Benjamin Zaguri, da Bait, do Rio de Janeiro, um projeto belíssimo do Rio de Janeiro voltado para jovens, e como vocês podem perceber pelo nome do rabino, ele também tem origens marroquinas. A gente tem também a presença do Marcos Serruia, que é rabino lá no Macon, em São Paulo, um outro projeto voltado para jovens. A gente tem a presença aqui do rabino Sami Pinto, que chegou a ser xali em Belém do Pará, e hoje ele é rabino da Al-Hel Israel, em São Paulo, uma outra sinagoga muito bonita, muito alegre lá, e é um rabino que faz sempre questão de exaltar o rito sefaradita e a necessidade de preservar ele. A gente tem também aqui presente o rabino Avraham Elbaz, que é de Manaus, ele foi rabino em Belmonte, em Portugal, mesmo ele sendo manauara, hoje ele está lá em Israel, certo? E esse é um evento conjunto entre todas essas instituições e a Moshe House do Rio de Janeiro, que é um projeto também do Rio de Janeiro, voltado para jovens, e é uma satisfação terem todos aqui. O único medo que eu tenho é porque, lamentavelmente, a gente já está com um limite de pessoas no Zoom. Eu ainda vou tentar, no meio da transmissão, ver se eu consigo conectar a gente no YouTube, o que eu acho difícil. Mas, sem mais delongas, como a gente tem aqui grandes rabinos para falarem, eu vou passar a palavra para o meu amigo Abraham Franco, certo? Ele está em Israel, ou seja, lá já é de madrugada, e ele está acordado aqui para conversar com a gente. E ele, que não é bobo, ele escolheu logo um tema polêmico. Como manter o judaísmo marroquino nos dias de hoje, onde tudo é padrão, tudo é fast food, todo mundo tem que seguir o mesmo padrão. Como respeitar essa peculiaridade, como fazer o Dorvador, como deixar o nosso povo continuar, Rabino? A palavra é sua. Olha, gente, peço lá desculpa, é muito difícil falar depois desses grandes que falaram. Eu sou um rabino que veio lá de Manaus, e saí de Manaus, fui para São Paulo, Rio, depois Jerusalém, estudei, e cheguei a Portugal, e sempre lembrando da onde eu vim. Quando eu falei, eu vou falar de um tema polêmico, ele levou a sério mesmo,
E esse tema é um tema que faz a gente pensar. Eu nasci em Manaus, né, e frequentei uma esnoga, e aí, naquele meu tempo de Chiquito, radreávamos Raquitia, assistíamos e olhávamos os meldados e macleávamos a Dafina. Naquele tempo, a gente chofeava o sarrém e se meneava para comer ou para maclear a frijuela. Até soa como um poema. Mas o que é mais triste, que quem for mais velho vai conseguir lembrar isso com nostalgia. O mais triste, quem é mais jovem já não conhece, já não consegue ver essa riqueza que foi o Raquitia. Para poder entender o passado, ou para entender o futuro, a gente tem que entender o passado. E eu vou colar na cola dos grandes rabinos aqui que passaram, o rabino Sami Pinto, que é um educador, o rabino Yitzhak Ben Zaken, que eu me lembro quando eu ia ao Rio de Janeiro, as drashot dele, e tantos outros que estão aqui em Israel, que já passaram, que já deixaram, e marcaram um selo em cada um, em mim principalmente. Quando eu estou atuando como rabino, seja, eu fui no México e também em Portugal, eu sempre tentei agir como o que meus rabinos iriam fazer. Então, não cansava de levantar o telefone, levantar para o meu rabino Yaakov Garzon, de São Paulo, o meu querido rabino Moisés Garzon, Zichron Libraha, que faleceu, tanto o rabino Sami Pinto, o rabino Moisés, tantos outros que passaram na minha formação. Mas uma das coisas mais interessantes que eu queria comentar com vocês sabíamos que descendemos ou viemos de uma civilização judaica, que foi a civilização no Marrocos. Estamos no Marrocos há 2.500 anos. Ou seja, desde do primeiro templo de Salomão, os judeus chegaram com os fenícios no Marrocos. E ali colonizaram, trouxeram sua cultura, trouxeram a sabedoria da Torá, que é do chá. E dali a gente vai ver que vai desenrolar antes mesmo do islamismo. E aí o primeiro templo vai cair em 587, vai ter uma outra grande imigração para o Marrocos, que é na queda do segundo templo, no ano 70, e vai vir, né, como escravos para trabalhar com os romanos. E a gente vai ver que tanto em Portugal como na Espanha e no norte da África vai ter escavações romanas. A gente vai ver essa presença dos fenícios, dos romanos e do povo de Israel. Mais interessante disso, um outro fenômeno na nossa história, e eu estou tentando fazer da forma mais resumida dos resumes, é que acontece no próprio Marrocos um fenômeno dos bérbaros, dos bérbaros que vão se converter ao judaísmo. Eles vão, os atas, né, vão se converter, essas tribos, e vão abraçar a Torá, que é do chá. E dentro desse mosaico, entre comida, entre a música, entre toda em si, que já é muita coisa, em 1438, o sultão, o rei do Marrocos, vai construir uma cidade chamada Fez, e ali vai criar um melá, um gueto. Um melá seria como uma judiaria, como a gente fala lá em Portugal. E nisso vai fazer a melá, vai ser a proteção, a gente tinha que pagar caro para ficar lá, mas para ter a proteção do lado do castelo do sultão. 1492 vai vir a Inquisição, vai expulsar os judeus da Espanha,
vai ficar no norte da África ali, vai fundar comunidades que a gente acaba conhecendo como Tanger, Tetuan, e ali vai se formar, trazer aqueles que estão saindo, às vezes só com a roupa do corpo, mas não negaram sua fé, não negaram seu povo. E muitas histórias, e quem conhece, Samuel esteve comigo lá em Portugal, a gente teve a oportunidade de conhecer as judiarias e conhecer histórias do nosso povo que foi para o Marrocos, e o Marrocos abraçou. E desse mosaico todo que eu estou tentando falar, a gente vai ver que depois dessa grande mix de cultura judaica que o Marrocos foi, ele vai ter que passar por fases, e essas fases, o judeu e o muçulmano, 13 gerações, senhores, viveram em paz no Marrocos. 13 gerações. Viveram em paz no Marrocos, muita alegria, cambiamos cultura, absorvemos a cultura marroquina, e comemos as comidas, os pratos marroquinos, e falamos os nossos dialetos. No Marrocos, o povo judeu falou 3 dialetos. 3 dialetos. O primeiro é o que veio para cá, que é o marrocai, que a gente chama, né? O marrocai é o árabe que era usado pelos judeus. O segundo era o dialeto que era usado no Atlas, né? Os bérbaros falavam os seus dialetos. O bérbaro já são um dialeto morto. E o pessoal do norte, lá de Tanger, Tetuan, e outros falavam a Raquitia. Falou o Rabino Ben Zaken, né, uma coisa bem interessante. Quando eu preparei essa aula aqui, eu tive que ligar para o Rabino, que foi Rabino em Madrid, o Rabino Baruch Garzon. Fui lá conversar com algumas pessoas lá da comunidade de Lisboa, que era relacionada com o Rabino Assoro, que também é tangerino. E a gente vai descobrir uma outra situação. A gente vai conhecer uma outra situação, que essa situação é: quando o povo judeu, quando nós saímos do Marrocos numa situação que estávamos passando necessidades, fome, perseguição. Isso aí a gente está falando de 1800, 1810, quando a gente vai sair da Pompeia Amazônica. Mas nem todo mundo fez a Pompeia Amazônica. Muitas comunidades foram fundadas nesse período, antes de 1810, fundaram Faro, uma cidade no sul de Portugal, lá no Algarve, que deu o pit stop para sair para a Amazônia. Fundaram a própria comunidade de Lisboa, que hoje a maioria é tangerino, a maioria é de Tetuan, descendentes. E a comunidade judaica marroquina da Ilha da Madeira. Hoje já não existe mais. Nem a comunidade do Faro. Essa vontade de buscar o novo, sem olhar para trás. Isso é uma aventura que poucos, até mesmo no mundo judaico, a gente desconhece. A vinda para a Amazônia, Belém foi o caminho de entrada, a porta de entrada, e de Belém saíram para a Amazônia, nessa floresta que parecia um inferno verde, porque você entrava e era dias, semanas, só vendo floresta e rios. E esses judeus foram seringueiros, trabalharam na borracha e desbravaram quase toda a região amazônica e chegaram até Peru, chegaram a Venezuela, e as comunidades floresceram. Eu tive o prazer, por que eu estou falando isso? Porque eu tive o prazer de conviver com pessoas, e eu falo agora no campo mais pessoal, que chego até a ficar emocionado. Nunca esqueci de ir, mesmo aqui em Israel, nunca esqueci dos meus dados, das tefilot, na sinagoga de Manaus, na sinagoga da Shell, quando eu fui a Belém, sempre vendo que podia mudar de cultura, de local,
mas a tefilá continuava a mesma. Os mesmos ritmos, as mesmas coisas. Então, não era só um âmbito religioso, mas um lado humano. Isso me fez uma pessoa mais humana. Quando eu cheguei à Europa, eu descobri também que mesmo o judeu que migrou de Tanger, Tetuán, foi para Gibraltar, ou foi para Lisboa, ele era português, mas ele era marroquino. Ele radreava o Raquitia, ele falava o dialeto judaico, o Raquitia que a gente falava. Então, eu vi que na Espanha, a mesma coisa, ele era espanhol, estava envolvido na cultura, atuava na cultura espanhola, mas também na sinagoga, eles eram da sua base, da base judaica. Aí eu fui para outros lugares, em Londres, na Golders Green, lá numa sinagoga que o pessoal que saiu de Gibraltar, Tanger, Tetuán, gente, que foram para Londres, sinagoga marroquina. Então, radreava, falava inglês britânico, mas chegava lá, falava o Raquitia. E a alegria, era como se encontrasse uma pedra preciosa. Na França, em todos os lugares, em Montreal, onde há os judeus marroquinos, há um sentimento de irmandade. Mas a gente passa por um desafio muito grande. Esse desafio é a Rinu. Somos a terceira geração. Essa terceira geração que é o desafio. Até quando? A gente lembra que os nossos avós, os mais velhos, né? Os mais velhos ensinavam. Como é que a gente está passando a nossa tradição? Como eu falei, é muito fácil. Hoje está com o smartphone, o Rabino Google, todos... É muito fácil viver o judaísmo. Mas será que como pais, como professores, e aí eu ponho o dedo na ferida, quanto tempo a gente está fazendo para educar os nossos filhos? Quanto tempo a gente está passando as nossas tradições? Eu me lembro, e já quase terminando já isso, eu me lembro que eu fui para a Polônia, e eu fui no seminário rabínico na Polônia, e eu fui colocado no quarto, de propositalmente, na Polônia, com o Rabino Jacó Cerulha. Chegamos lá, no frio danado da Polônia, e aí olhamos um para o outro, e começamos a radrear Raquitia. E isso foi uma das coisas muito interessantes. Eu me lembro quando eu fui para Lisboa, estava em Lisboa, encontrei com Samuel. Samuel falava, Aiwa, cadê a Dafina que tu me prometes? Então, todas essas aqui em Israel, né, quando a gente encontra um farismal, a gente começa a falar, ai, que saudade lá de Belém, lá de Manaus, lá do Rio, do Abraham Avinu, Padre querido. Não tem. A gente acaba vivendo essa nostalgia. Cabe nós, continuação, que os nossos pais fizeram, passar a bola para frente. Então, eu ratifico tudo que os rabinos falaram agora, desses costumes lindos, maravilhosos, mas com uma coisa, com muita alegria e muita ravá. Porque eles passaram a tradição com muitas alegrias e com muito amor. Então, cabe a gente, dor a dor, de geração em geração, passar isso. Então, essa é um pouquinho da explanação, não dá mais para falar por tantos rabinos grandes, como o Rabino Sami Pinto, como o Rabino Yitzhak Ben Zaken, como o Rabino Michel, como todos esses outros que acabam fazendo parte dessa grande história viva desse judaísmo, da galuta. Mas Bezat Hashem vai acabar, porque eu vou esperar vocês aqui em Israel, quando a gente construir o templo, e aí eu faço a Dafina. Obrigado, gente. Azaku Baru, Rabino Abraham Franco, trabalhou muito tempo lá em Portugal, principalmente na comunidade de Belmonte. Já que o evento é sobre judaísmo marroquino, eu queria, por uma questão de justiça, memorar o nome do Rabino Anijar, que tem um trabalho relevante lá na Shell, lá no Rio de Janeiro, ao Rabino Melu, aqui em Belém do Pará, ao Rabino Amor, também aqui em Belém do Pará, com muita justiça e até com muito amor. Miguel Azulay, o Rabi Miguel Azulay, o Rabi Jacó Azulay, né, que foi Rabino em Manaus.
os rabinos Azulay, e com muito carinho também do meu bisavô, que não era rabino, mas atuou muito no campo espiritual da comunidade de Belém, que é o meu bisavô, o vovô Pepe Larra também, que contribuiu muito aqui para a nossa comunidade, para a continuidade das nossas tradições e dos nossos costumes. Então, é uma honra para mim, em nome de todos os antepassados e de todas as pessoas que lutaram para a continuidade não só do judaísmo, mas das tradições marroquinas judaicas, que perpassam de geração em geração, dor a dor, e que é importante continuar, a gente ter a continuidade dessas tradições. Então, para mim, é uma grande honra ter feito esse evento, é uma grande honra ter tido rabinos tão grandes, tão sábios e tão dispostos falando aqui conosco, compartilhando esse momento, lembrando nos nossos costumes, lembrando quem somos, principalmente essa nova geração, da qual eu me incluo. Olha a presunção aí, como eu sou presunçoso, mas eu me incluo também para memorar, porque eu tenho uma história, eu tenho um conjunto de tradições, e eu devo respeitar, sim, o legado que foi deixado para mim. É meu dever, e não só o meu dever, mas de toda a minha geração, e a geração após a minha, e geração após geração, memorar o passado e continuar os nossos belos costumes, as nossas belas tradições. Então, para mim, foi uma honra imensa poder organizar esse evento, junto com a Sinagoga Shahar Shamayim, junto com todas as outras entidades aqui que eu já citei, e para falar um pouco do projeto que eu particularmente atuo mais diretamente lá no Rio de Janeiro, junto com... Eu vou passar a palavra para a Hannah Naon Casarini, que apesar de ser de São Paulo, ela tem o pezinho em Belém. Hannah. Olá a todos, vou falar rapidamente, o Samuel já agradeceu, não vou me estender nesse quesito, mas agradeço a todos os rabinos aqui que falaram hoje nesse evento muito especial para falar sobre as nossas tradições. Assim como o Samuca falou, sim, eu tenho descendência também marroquina, pezinho em Belém e também no Marrocos. A Moshe House Rio, somos compostos por Samuel Gabay, eu, Hannah Naon e Fernando Altschuler. A Moshe House é um projeto mundial, são 140 casas no mundo inteiro, então compostas por jovens. Então, somos jovens realizando eventos para os jovens. A Moshe House Rio, em específico, tem 1 ano e pouquinho, a gente abriu em outubro de 2019. São 3 casas no Brasil, a primeira foi em Porto Alegre, a segunda em São Paulo e a terceira conosco no Rio de Janeiro, tá? Então, a Moshe House, ela promove os eventos para a comunidade jovem, né, em cada uma dessas cidades. Então, até março, a gente promovia esses eventos presencialmente, né, no Rio de Janeiro. E, diante das questões, obviamente, da pandemia, né, a gente fechou esses eventos presenciais, e desde então a gente está fazendo exclusivamente os eventos online. E mesmo com todas as dificuldades, a gente se viu como uma oportunidade, né? Quem diria que, diante de toda essa situação, mesmo assim, desde março até novembro, e a gente não sabe até quando a gente vai permanecer com os eventos online, essa oportunidade de criar, de promover eventos, né? Que a gente consegue juntar tanta gente de lugares distintos, né? Hoje aqui, gente de Israel, da Espanha, de Portugal, Rio de Janeiro, Belém, Brasília, Sul, enfim, de tanto do Brasil quanto de outros países, né? Então, diante de uma dificuldade, de um momento muito difícil que a gente está passando, infelizmente, mas a gente vê uma oportunidade de transmitir conhecimento, sabedoria, Torá para muita gente, e que em breve a gente consiga realizar esses eventos presenciais. Então, espero que todos se cuidem, continue se cuidando. A gente está vivendo um momento muito difícil, infelizmente os números aí vêm aumentando, mas continue se cuidando, e quem puder também transmita essa informação da Moshe House Rio para outras pessoas, para jovens, para pessoas mais velhas também. Os eventos online podem ser para qualquer pessoa, então
é isso. Através do nosso Instagram, @MochiHouseRio, a gente promove nossos eventos e também através do WhatsApp a gente vai enviando os links, enfim. É isso. Samuca? Shmuel, Pois não, Rabino. peço lá desculpa, é porque eu não posso terminar essa live sem botar o nome do nosso querido Davi Salgado. Sim, muito bem lembrado. Davizinho que faz viagem para o Marrocos, Davizinho que é guia aqui, Davizinho que foi Xeli lá em Belém, lá em Manaus, fez Kipu. Então, Davi Salgado também é que faço a justiça lembrar desse grande amigo e grande amigo das nossas comunidades. Rabino Frank, eu tive hoje na casa dele, Davi Salgado, adquirindo 2 Sidurim.